Olá, boa tarde, quarta-feira, 18 de julho, muito bem-vindos, que a gente começa mais uma live, a gente recebe a Defensora Pública Federal, Ingrid Noronha, que vai explicar para a gente como é que está a situação dos venezuelanos. Muitos migraram para Belém, a América Latina foi um dos países, o Brasil foi um dos países que mais recebeu esses venezuelanos. Doutora, muito obrigado. Atualmente, 248 venezuelanos estão em Belém. Esse número preocupa? Como é que está sendo o trabalho da Defensoria Pública da União para trabalhar com esses venezuelanos, doutora? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, sobre a questão dos venezuelanos, a gente tem que entender que foi uma questão que se originou na Venezuela por uma grave crise econômica e política e que atualmente aqui em Belém temos 248. Mas em outros estados, em outras cidades, temos números ainda maiores. A Defensoria Pública da União vem atuando desde que eles ingressaram por Pacaraima, que fica em Roraima. A maioria deles ingressam por Pacaraima a pé. Eles andam dias e dias até chegar na fronteira. E lá eles tiveram atendimento da Polícia Federal para emissão de documentos e logo em seguida foram a Boa Vista também para tentar uma melhor qualidade de vida. Desde então a quantidade vem aumentando e por isso eles estão se interiorizando. Eles ou viajam a pé de Boa Vista ou conseguem algum tipo de dinheiro e viajam de ônibus, carona, enfim. Então a Defensoria Pública vem atuando desde então, desde quando eles ingressaram aqui no país e vem atuando em defesa dessas pessoas que estão migrando devido a essa grave crise econômica e política na Venezuela. Doutora, ontem foi assinado um decreto emergencial pelo prefeito Zenaldo Coutinho e esse decreto também teve a parceria da Procuradoria, também teve a participação da Defensoria Pública da União. O que trata realmente esse decreto, doutora? Então, o decreto, ele objetiva, foi uma forma que a Defensoria Pública da União, junto com a Defensoria Pública do Estado, o Ministério Público Federal, realmente todos esses órgãos trabalharam para que fosse realizado esse decreto de emergência, decreto emergencial pelo prefeito de Belém. Isso objetiva uma única questão, conseguir mais dinheiro com a União, que também é responsável por esse fluxo migratório que está acontecendo no Brasil, e não deixar o município ser responsável por todos os gastos, por toda essa rede de acolhimento. Então, que a União também distribua a sua parcela de responsabilidade através de recursos financeiros, e esse recurso financeiro vem através desse decreto. Outros estados, como outras cidades, melhor dizendo, como Santarém, aqui no Pará, já realizou esse decreto, já recebeu o recurso da União, o que facilita o abrigamento, a saúde, a promoção de saúde para esses venezuelanos, dentre outras cidades que também decretaram esse estado de emergência. A gente estava conversando ainda há pouco e não são só os índios que estão aqui da etnia Warao, também são os venezuelanos como um todo, né? Além de Belém, essa migração, ela está em quantos municípios daqui do estado, doutora? Atualmente, a gente tem conhecimento que, além de Belém, temos um grande número em Santarém. Já em Santarém, eles estão começando a migrar, porque é da natureza deles, essa natureza ser nômade, se mover entre cidades, entre território. Então, eles já saíram, alguns saíram de Santarém, foram para Altamira, e Altamira já foram também a Marabá. Então, o que a gente tem conhecimento são esses municípios. Só para tirar uma dúvida, doutora, esse dinheiro que pode vir através desse decreto via governo federal, a Defensoria Pública ou a Procuradoria, ela tem como fazer um gerenciamento junto com a Prefeitura se esse dinheiro vai ser aplicado realmente para os venezuelanos? Então, essa parte de execução fica a cargo realmente da Prefeitura, porque quem executa a política pública é a Prefeitura. Não pode o órgão, a Defensoria Pública ou o Ministério Público ingressar nessa área. O que cabe a nós é fiscalizar. Então, os órgãos todos estaremos atentos para saber se esses recursos realmente estão sendo utilizados, como estão sendo utilizados.
se estão sendo efetivamente direcionados ao público que foi destinado. Inclusive que se não for destinado aos venezuelanos, no caso aos migrantes, eu não sei exatamente como está no decreto, se não for direcionado, cabe inclusive uma ação de improbidade administrativa por desvio de dinheiro público, enfim. Além desse abrigo, a gente vê muito venezuelano nas esquinas. É só passar pelos bairros de Nazaré, o Marizal, Comércio, e a gente vê eles nas esquinas. E a gente estava falando ainda há pouco da questão cultural. Para nós, né, a gente vê como uma questão de mendigo, de pedir dinheiro, mas para eles não. Como é que isso realmente é da cultura deles, doutora? Então, é bom até explicar isso para a população, porque realmente são 248 venezuelanos atualmente aqui, mas apenas 125 estão abrigados. Eles estão abrigados aonde, doutora? Desculpa. No abrigo Domingos Alô, que fica, salvo engano, na rua Riachuelo. Então, só 125 estão abrigados, os demais, alguns estão pagando aluguel, enfim. Então, estão de outras formas, ou realmente vivendo na rua, mas eles só tem uma parcela deles abrigada. Independente desse abrigo, eles não são obrigados, nem não são compelidos a permanecerem lá o dia inteiro. Inclusive, nem é interessante isso. A gente não tem como forçar que eles fiquem lá. Não é papel dos órgãos públicos isso. É da essência, principalmente dos indígenas Warao, que eles têm essa característica de pedir dinheiro. Ainda na Venezuela, antes dessa grave crise econômica, quando eles já foram expulsos do território anteriormente, eles faziam esses pedidos na rua. E para eles não é considerado mendicância, é considerado uma forma de trabalho como qualquer outro, tão digno como qualquer outro. Então, é uma questão de interpretação. A gente interpreta de um jeito, principalmente a questão de eles estarem ali, geralmente, com crianças. Sempre tem uma preocupação por parte da sociedade. Mas é importante verificar que, para eles, estar ali com a criança é mais saudável, é mais indicado do que deixar a criança no abrigo, abandonado. Então, não cabe a nós, com outra cultura, falar que não, que eles têm que deixar a criança de uma forma ou estabelecer a forma que eles vão cuidar do filho. Essa é a nossa cultura, mas a gente não pode impor a cultura que temos a eles. Para eles, a melhor forma de educação, de cuidado, é aquela forma de estar sempre com o filho. Eles vão com os filhos para onde for, independente se for para a rua, para outro canto. Então, é tudo cultural. E cabe a nós tentar entender, enfim, aprender com isso e não simplesmente querer impor a nossa forma de posicionamento. Entendi. Então a Defensoria Pública ela vai fiscalizar junto com a Procuradoria como é que está a situação desses venezuelanos aqui no município. Sim, a gente está buscando sempre garantir que eles tenham a dignidade, tenham saúde, tenham educação, fazer também a inserção deles no mercado de trabalho, para que eles não fiquem realmente sujeitos na rua a todo tipo de situação que sabemos que a rua oferece, inclusive as próprias crianças realmente. Então, tentar inseri-los no mercado de trabalho com a realização, houve acho que há um mês atrás, um mutirão para emissão de carteira de trabalho para essa população venezuelana, esses migrantes que estão vindo ao Brasil. Então, para que eles tenham assegurados todos os direitos que a Constituição garante. Eles são, por mais que eles sejam migrantes, estrangeiros, a Constituição Federal garante para eles todos os migrantes, garante a eles todos os direitos, como saúde, educação, enfim, trabalho. Entendi. Então quer dizer que esse decreto, nada mais nada menos, vem do que ajudá-los, entendeu? A ter esse abrigo e colocá-los no mercado de trabalho também, né? Sim, com certeza. O que a gente espera é isso, que esse decreto venha agregar, a auxiliar o trabalho da prefeitura, que venha a somar realmente o nosso trabalho que está ali dia após dia para que eles sejam inseridos no mercado do trabalho, caso queiram, para que eles tenham acesso à educação, acesso à saúde e acesso a todos os direitos que eles... A senhora sabe que a rua, a gente está vulnerável a N questões. E o que a gente vê muito agora é a violência.
E preocupa eles não terem mercado de trabalho para eles e acabando envolvimento no crime, doutora. Isso, de uma certa forma, a senhora que estava me explicando que é defensora pública na área criminal, de uma certa forma, preocupa essa questão, doutora? Então, há essa preocupação, mas, assim, é importante tirar a forma do preconceito, de achar que por eles estarem na rua, né, eles viriam a delinquir. No caso, a nossa preocupação é um pouco até inversa. Nossa preocupação é que eles sejam utilizados como, por exemplo, trabalho escravo, porque eles estão ali mais vulneráveis do que todos os demais. Eles sejam eles sejam utilizados como tráfico de pessoas, sejam arregimentados para outro estado, sem comunicação. Enfim, a nossa preocupação é nesse sentido também. Por eles estarem tão vulneráveis, eles podem ser utilizados realmente, até como o crime pode utilizar eles, entendeu? Então, o nosso trabalho é esclarecê-los do direito deles, fazer toda essa explicação para que eles não se sujeitem a serem, por exemplo, alvo de trabalho escravo, saberem o direito que cada um tem. Aqui. As denúncias podem ser feitas caso algo aconteça com eles, pode ser feita onde, doutora? Então, depende do tipo de situação, né? Mas o que é que acontece? Os órgãos públicos já estão se preparando para esse fluxo migratório, o que não havia essa preparação anterior, e por isso essa dificuldade que a gente teve ao enfrentar o fluxo tão grande no Brasil inteiro, tão repentinamente. Não existia essa política nacional de imigração tão fortalecida. Inclusive, aqui no estado do Pará, vai ser realizado um simpósio na semana que vem, no Ministério Público Federal, da Escola do Ministério Público da União, para esclarecer aos atores, todas as pessoas que atuam, os organismos, organização civil, a sociedade, para esclarecer aos próprios atores ali, órgãos públicos, servidores, todo mundo que atua diretamente com eles, dependendo da situação, esclarecer o fluxo migratório, esclarecer os direitos, esclarecer tudo que a legislação guarda para que seja a melhor atuação em prol deles. Então, vai ter uma relação de uma rede, vai ser formada para dar essa garantia. Então, onde o venezuelano procurar, ele vai estar bem respaldado. Que rede é essa, doutora? É a rede de organismos. Então, qualquer coisa que acontece quando a gente fica sabendo, chegaram mais venezuelanos em Altamira, por exemplo. Então, a rede, que é vai estar interligada. A rede são pessoas, são organismos, são órgãos públicos, várias pessoas da sociedade civil que participam e tem essa interlocução entre todo mundo para qualquer coisa que aconteça estar disponível ali. E sim, chegaram venezuelanos em Altamira, estão nas rodoviárias. O que é que eles estão precisando? Como é que está? Não vamos deixar eles lá abandonados, então vamos procurar um abrigo. Como é que está a situação? Tem crianças, tem idosos, como é que está? Então, assim, a rede trabalha nessa interlocução. Muitos estão entrando via terrestre, né? Outros até de barco, pelo próprio fluxo que nós temos aqui. Como é que está sendo feito, como é que está sendo realizado essa contabilidade deles? Como é que vocês sabem esse número fechado de 248, mas 125 estão abrigados e a outra parte estão nas ruas ou em locais vistos por eles mesmos? Quem que está fazendo essa contabilidade, doutora? Então, eu sei que esse número me foi repassado pela CEJU-DH, que é um órgão aqui, né? E eles me passaram esse número e eles vão controlando esse número que ele tem aqui no Pará, por exemplo. Eles conseguem saber, eles têm um controle de qual o nome das pessoas que entraram. Então, eles sabem se essa pessoa já saiu daqui, foi para Santarém. Aí, sabe se de Santarém a pessoa já saiu para... Tá havendo o controle dos órgãos para justamente, inclusive, para orientar a nossa atuação. Saber por onde eles estão passando, qual é o fluxo que eles estão desenvolvendo. Entendeu? Então, assim, os órgãos estão tentando estabelecer isso. Pode ser que tenham falhas, claro, mas está tendo realmente um esforço dos órgãos que estão se comunicando entre si para que seja chegado no número oficial mais próximo à realidade.
Para finalizar, então, quer dizer que a Defensoria Pública vai atuar diretamente nesse controle, nessa fiscalização, para que eles realmente sejam inseridos no mercado de trabalho e assim como tenham uma moradia digna. Sim, a Defensoria Pública vai continuar atuando desde o começo, como já estava atuando, e buscando o mínimo dos direitos que são assegurados na Constituição, então que sejam garantidos a eles como pessoas. Inclusive, vai trabalhar também para essa questão de diminuir esse preconceito que tem um pouco na população, essa visão que eles seriam um problema. Então, assim, a gente vai trabalhar nesse sentido para explicar para a população que não, que é um direito de imigração, é um direito previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, garantir para eles os direitos constitucionais é o nosso objetivo, realmente. Entendi, doutora Ingrid. Muito obrigado pela sua presença. As portas da Home estão sempre abertas, então qualquer coisa Obrigada, a gente está aqui também. Eu conversei com Ingrid Noronha, ela que é defensora pública federal, explicou sobre a situação dos venezuelanos. Esta e outras matérias também podem ser vistas no nosso portal www.romanews.com.br, no YouTube, nas nossas redes sociais, que estão todas aqui. Acesse, além, claro, do IGTV e agora no canal 523 da Roma Cabo. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Até lá, boa tarde.